Parte 5. O teísmo torna possíveis os milagres. C.S. Lewis acertadamente escreveu: se admitimos a existência de Deus, não devemos também admitir a existência de milagres? Na verdade, ninguém está totalmente seguro contra eles. Aí está a proposta. A teologia diz para você, objetivamente, admita a existência de Deus e com ele o risco de aceitar alguns milagres também. E em troca disso, ratificarei a sua fé em uniformidade com relação à maioria esmagadora dos eventos. Os milagres, no sentido mais rígido da palavra, são possíveis somente em um mundo teísta, pois nenhuma outra cosmovisão admite haver um poder infinito, sobrenatural e pessoal que transcende o mundo natural, à exceção do deísmo, que por sua vez nega a capacidade ou possibilidade de Deus realizar milagres. Portanto, além de proporcionar a estrutura capaz de acomodar a ideia dos milagres, o teísmo se apresenta como a única cosmovisão capaz de fazer isso. Além disso, o teísmo demonstra que o miraculoso é real, pois afirma a criação do universo, que foi o maior de todos os eventos sobrenaturais. Alguns deístas podem admitir que os milagres são possíveis, mas não reais. Contudo, inconscientemente acabam por cair em contradição, já que admitem que o maior de todos os milagres, a criação, na realidade já ocorreu. Se o teísmo é verdadeiro, os milagres não somente são possíveis, mas também o maior de todos, na verdade já ocorreu. A única pergunta que nos resta é se outros milagres já ocorreram e como podemos identificá-los. Em suma, a filosofia pode demonstrar que os milagres são possíveis, proporcionando evidências a respeito da existência de um Criador do universo. Mas somente a história pode demonstrar que milagres subsequentes realmente aconteceram. Contudo, se os milagres realmente acontecem, então eles podem acontecer. A real prova o que é possível e não o contrário. Resposta às objeções contra os milagres. Poucos foram os filósofos que tentaram demonstrar a impossibilidade dos milagres. O panteísta Bento Spinoza, o agnóstico David Hume e o ateísta Anthony Flew são notáveis exceções. O argumento de Spinoza a favor da impossibilidade dos milagres. Bento Baruch Spinoza argumentava a partir de uma visão fechada do universo, a qual para nós parece um tanto antiquada. Ele insistia em uma lei natural universal e sem exceções, e a partir dessa concepção chegou à conclusão de que os milagres não são possíveis. Uma exposição do argumento de Spinoza. Spinoza declarou que nada ocorre na natureza em contraversão às suas leis naturais. Não, tudo concorda com elas e segue o seu curso a partir delas, pois ela guarda uma ordem fixa e imutável. Ele insistia que o milagre, fosse ele em contravenção ou além da natureza, não passa de um absurdo. Ele era bastante dogmático a respeito da impossibilidade da ocorrência de milagres, proclamando de forma aberta: podemos, então, estar absolutamente seguros de que cada evento que é verdadeiramente descrito na Bíblia necessariamente aconteceu, como tudo ou mais de acordo com as leis naturais. Quando fazemos a redução do argumento de Spinoza contra os milagres até suas premissas básicas, chegamos a uma construção nessas linhas. 1. Os milagres são violações das leis naturais. 2. As leis naturais são imutáveis. 3. É impossível violarmos leis imutáveis. 4. Portanto, os milagres são impossíveis. A segunda premissa é a chave para o seu argumento. A natureza guarda uma ordem fixa e imutável. Tudo necessariamente aconteceu de acordo com as leis naturais. Se fosse verdade que nada na natureza ocorre em contraversão às suas leis universais, então Spinoza estaria correto. Crer de maneira diferente não passaria de um mero absurdo. A fim de que apreciarmos o sentido das palavras de Spinoza, precisamos ter em mente que ele foi o racionalista que tentou construir a sua filosofia sobre o modelo geométrico de Euclides.
Ou seja, ele acreditava que deveríamos aceitar como verdadeiro somente o que é autoevidente ou o que é dedutível a partir do que é autoevidente. A exemplo do seu contemporâneo francês René Descartes, Spinoza argumentava de maneira geométrica a partir de axiomas em direção às conclusões contidas nesses axiomas. Spinoza viveu em uma época crescentemente impressionada com a ordenação do universo físico, uma era em que se cria que a lei da gravitação, recentemente descoberta por Newton, não tinha exceções. Por isso, parecia axiomático para Spinoza crer que as leis da natureza eram inalteráveis. Resposta ao argumento de Spinoza. Há vários problemas sérios na antipatia que Spinoza nutria pelo sobrenatural, todos nascidos do seu racionalismo dedutivo euclidiano. Primeiro, a filosofia de Spinoza está acometida de um agudo petitio principio, mendigar a pergunta, pois, como David Hume mais tarde percebeu, qualquer coisa que pode ser deduzida de forma válida das premissas precisa estar presente naquelas premissas desde o início. Mas, se o antissobrenaturalismo já está pressuposto nas premissas racionalistas de Spinoza, não é de surpreender que ele negue todos os milagres, inclusive os mencionados na Bíblia. Em outras palavras, uma vez que definimos as leis naturais como fixas, imutáveis e inalteráveis, temos que, obviamente, será irracional afirmar a ocorrência de milagres. Como algo poderia penetrar no impenetrável? Além disso, o conceito da lei natural de Spinoza encara a natureza como um sistema fechado. E, consequentemente, a lei descreve a forma como as coisas precisam operar. Para a maioria dos cientistas da nossa época, entretanto, o universo é um sistema aberto, em que as leis naturais são meramente médias estatísticas ou probabilidades a respeito da maneira como as coisas funcionam. Se é assim, sempre haverá, a partir da perspectiva científica, a possibilidade de que possa haver exceções a esses padrões normais. Deste modo, um evento miraculoso somente seria visto como uma anomalia e não como uma violação da lei natural. Consequentemente, no debate científico contemporâneo, os milagres não estão descartados, como estavam para Spinoza, por serem, por definição, impossíveis. Além do mais, a visão que Spinoza tinha de Deus era panteísta. Ele acreditava que Deus e o universo eram uma coisa só ao mesmo tempo. Ele considerava que Deus era colimitado com a natureza. Portanto, o milagre, como um ato de um Deus que transcende esta natureza, não poderia ocorrer, já que a natureza é o palco maior. Como já notamos, os milagres, como intervenções sobrenaturais, somente são possíveis em um universo teísta. Portanto, os cientistas desejarão boas razões para acreditar que um Deus teísta existe antes de se inclinarem a acreditar que haja qualquer tipo de evidência a favor de milagres. No seu conceito monisticamente hermético da natureza, como sendo absolutamente uma coisa só, portanto, simplesmente não há espaço para o sobrenatural. Por fim, as evidências se acumulam a favor de que o universo de espaço-tempo tenha tido um único começo. Se for este o caso, temos que o início do universo seria um exemplo supremo de milagre, pois qual outro nome poderíamos dar para o surgimento da matéria a partir do nada? Adicionalmente, se concluirmos que o universo teve um início, estaremos desferindo um golpe fatal sobre o conceito que Spinoza fazia de Deus, colocando em xeque a visão naturalista que nega a existência de um Deus transcendente a este mundo físico. Portanto, em vez de levantar objeções contra os milagres, a ciência pode estar retornando, mesmo de maneira relutante, ao sobrenatural. Em qualquer evento, o argumento de Spinoza de forma alguma consegue demonstrar a impossibilidade de eventos miraculosos. Em vez disso, demonstra a circularidade da construção mental dos seus argumentos. O argumento de Hume a favor da impossibilidade de crer em milagres. Na parte 10 do seu famoso livro Investigação sobre o Entendimento Humano, David Hume apresenta o seu argumento nas seguintes palavras: ouso dizer que descobri um argumento.
que se justo servirá entre os sábios e estudados como uma verificação perene para todos os tipos de enganos supersticiosos, e, consequentemente, será útil pelo tempo que o mundo existir. Uma exposição do argumento de Rame. Mas o que se trata este argumento derradeiro contra os milagres? Nas palavras do próprio Rame, a argumentação segue estas linhas. 1. Um homem sábio coloca a sua fé em evidências. 2. Se suas conclusões são fundamentadas em uma experiência infalível, ele espera este evento como o último, isto é, o mais alto grau de certeza, e considera a sua experiência anterior como uma prova plena da ocorrência futura daquele evento. 3. À medida que as evidências vierem de testemunhas e que o testemunho humano estiver fundamentado na experiência passada, isso variará com a experiência e será considerado ou como prova ou como probabilidade de acordo com a conjunção entre algum tipo particular de informação e algum tipo de objeto que tenha sido observado como constante ou variável. 4. Existe uma variedade de circunstâncias a ser levada em consideração em todos os juízes dessa espécie. E o padrão final, pelo qual resolvemos todas as disputas que possam surgir a respeito delas, sempre derivará da experiência e da observação. 5. Onde essa experiência não é inteiramente uniforme em qualquer um dos seus lados, ela deve ser observada como uma contrariedade inevitável em nossos juízos, e com a mesma oposição e destruição mútua de argumentos, como com qualquer outro tipo de evidência. 6. Mantemos sob suspeita qualquer tipo de assunto ou fato quando as suas testemunhas contradizem umas às outras, quando são poucas ou apresentam caráter duvidoso, quando são contaminadas pelo interesse da parte de quem faz a afirmação, quando apresentam seu testemunho com hesitação ou com asserções demasiadamente violentas. 7. Entretanto, quando o fato atestado é de tal natureza que não resiste às nossas observações, estamos numa disputa entre duas experiências opostas. Uma destrói a outra na medida da força que cada uma possui, e a proposição superior somente é capaz de operar na mente pela força que resta. 8. Um milagre é uma violação das leis da natureza, e experiências firmes e inalteráveis estabeleceram estas leis. 9. Portanto, a prova contra o milagre a partir da própria natureza do fato é tão completa quanto se poderia imaginar que um argumento a partir da experimentação poderia ser. 10. E como a experimentação uniforme é construída sobre provas, estamos aqui, diante de uma prova cabal, a partir da natureza do fato, contra a existência de qualquer milagre alegado. Como vimos, utilizando as próprias palavras, o argumento de Rame pode ser resumido da seguinte maneira. 1. Um milagre é uma violação das leis da natureza, e experiências firmes e inalteráveis estabeleceram estas leis. 2. Um homem sábio coloca a sua fé em evidências. 3. Portanto, a prova contra um milagre é tão completa quanto se poderia imaginar que um argumento a partir da experimentação poderia ser. Rame conclui: portanto, é preciso haver experimentação uniforme contra todo tipo de evento miraculoso. De outra forma, este evento não será digno de receber tal cunha. Consequentemente, nada será tido como milagre se já tiver sido observado no curso normal da natureza. As duas interpretações do argumento de Rame. O argumento de Rame contra os milagres pode ser compreendido de duas maneiras. Uma maneira rígida e outra flexível. De acordo com a interpretação rígida, Rame estaria alegando que 1. Os milagres, por definição, constituem uma violação da lei natural. 2. As leis naturais são inalteravelmente uniformes. 3. Portanto, os milagres não podem ocorrer. Entretanto, apesar de os seus argumentos às vezes não passarem esta impressão, isto não é necessariamente
o que ele tinha em mente. Se este é o seu argumento, ele claramente nos força a uma conclusão ao taxar previamente os milagres como impossíveis. Pois se o milagre é uma violação daquilo que não pode ser alterado, então ele é por si só impossível. Impossível pelos próprios fatos, como resultado da sua própria natureza. Mas uma pessoa com a ótica sobrenatural poderia facilmente contornar este dilema ao se recusar a definir o milagre como uma violação de leis fixas e simplesmente chamá-lo de exceção a esta regra geral. Ou seja, ele poderia definir a lei natural como sendo o padrão regular, normal dos eventos, mas não um padrão universal ou inalterável. Na verdade, a posição de Hume contém um argumento que é muito mais difícil de ser respondido. O argumento que se vale de uma interpretação flexível da lei natural. Não se trata de um argumento que apregou a impossibilidade dos milagres, mas que advoga a impossibilidade de acreditar neles, o que pode ser exposto da seguinte maneira. 1. Um milagre é, por definição, uma ocorrência rara. 2. A lei natural é, por definição, a descrição das ocorrências normais. 3. As evidências a favor das ocorrências normais são sempre maiores do que aquelas a favor das ocorrências raras. 4. O homem sábio sempre baseia sua crença nas evidências maiores. 5. Portanto, um homem sábio jamais deveria acreditar em milagres. Observe que nessa formulação mais flexível do argumento de Hume, os milagres não estão completamente excluídos. Eles simplesmente são considerados indignos de credulidade pela simples natureza das suas evidências. A pessoa sábia não alega que os milagres não possam ocorrer. Elas simplesmente jamais acreditam que eles ocorram, por nunca conseguir reunir evidências suficientes para apoiar esta crença. Um indicativo de que Hume estava colocando a sua ênfase na credibilidade, não na viabilidade ou possibilidade, pode ser encontrado no uso que ele faz das expressões como crença, estima-se e etc. Entretanto, mesmo nesta interpretação flexível do seu argumento, os milagres permaneceram fora de questão, já que pela própria natureza da questão, nenhuma pessoa sensata deveria, em hipótese alguma, considerar que o milagre tem alguma vez ocorrido. E se for assim, Hume tanto evitou uma aparente falácia lógica quanto eliminou de forma exitosa a possibilidade da crença racional nos milagres. Uma avaliação do argumento de Hume. Como a forma rígida do argumento de Hume pode ser facilmente respondida pela redefinição dos termos, nós concentraremos primeiramente na sua forma flexível. Primeiro, uma palavra de avaliação a respeito da reivindicação que Hume faz da experimentação uniforme. Por um lado, vemos que a pressuposição antecipada que Hume faz de que a experimentação é uniforme, antes de analisar as evidências, representa uma forma de vício de argumentação. Pois, como se pode saber se todas as experiências possíveis confirmarão a sua visão naturalista, a menos que ele tenha acesso a todas as formas possíveis de experimentação, inclusive as que surgirão no futuro? Por outro lado, constituir-se-á uma alegação ímpar se por experimentação uniforme, Hume simplesmente desejou expressar as experiências seletivas de algumas pessoas, a saber, aqueles que alegam não ter encontrado qualquer evidência a favor dos milagres. Pois, afinal, existem outras pessoas que alegam ter experimentado milagres. Como reconhece Stanley Jack, na medida em que Hume era um filósofo sinestésico ou empirista, ele precisava conceder a mesma credibilidade ao reconhecimento de qualquer fato, fosse ele comum ou incomum. Em última análise, portanto, o debate a respeito dos milagres não pode ser decidido como base na experimentação uniforme, pois esta ou se constitui um vício prévio de argumentação, ou abre a porta para análise factual a respeito da existência real de evidências suficientes para crer na ocorrência dos milagres. Como observou C.S. Lewis, agora, obviamente precisamos concordar com Hume que se existir a alegada experimentação uniforme,
consiste contra os milagres, ou em outras palavras, se estes jamais ocorreram, por que será então que eles jamais ocorreram? Infelizmente, somente saberemos que a experimentação contra eles é uniforme se tivermos a certeza de que todos os relatos a respeito deles são falsos. E somente podemos saber se todos os relatos sobre milagres são falsos se tivermos a certeza de que os milagres jamais ocorreram. Na verdade, estamos andando em círculos. A alternativa para a argumentação fechada sobre a questão da existência dos milagres é abrir a possibilidade de que os milagres já tenham ocorrido. Segundo Hume, não considera verdadeiramente as evidências dos milagres. Ele, na verdade, acrescenta evidências contrárias a eles. Por exemplo, como a morte ocorre seguida vezes e como a ressurreição ocorre somente em raras ocasiões, se é que ocorre. Hume simplesmente acumula todas as mortes contra as pouquíssimas ressurreições alegadas, para então rejeitar essas últimas. Nas suas palavras, não se constitui em milagre o fato de um homem em aparente estado de boa saúde vir a óbito de forma súbita, porque este tipo de morte já foi observado com certa frequência. Mas milagre é um homem morto retornar à vida, porque isto jamais foi observado em era alguma e em país algum. Portanto, é mais provável que todos os homens devam morrer. Mas Hume não está considerando as evidências a favor da ressurreição de uma pessoa em específico, a saber, Jesus de Nazaré. Logo, pergunta-se, sobre quais evidências se postula que uma ressurreição jamais tenha ocorrido? Em vez de considerar a questão, Hume simplesmente sobrepõe as evidências de que todas as outras pessoas que morreram nunca tornaram à vida. Existe um outro problema com o conceito que Hume tem de acumular eventos a fim de determinar a verdade. Mesmo que algumas poucas ressurreições tenham de fato ocorrido, de acordo com os princípios de Hume, não se deveria acreditar nelas, já que o número de mortes é muito superior ao de ressurreições. Entretanto, a verdade não é determinada pelo voto da maioria. Hume parece apelar aqui para um tipo de consenso gêntil. É uma falácia lógica e informal que defende que alguma coisa é verdadeira porque a maioria das pessoas a considera como tal. Este argumento, na verdade, iguala evidência com probabilidade, pois propõe que devemos sempre acreditar no que é mais provável, no que é menos absurdo. Deste modo, eu jamais deveria acreditar que se lançassem 3 dados sobre a mesa, poderia obter 3 6 na primeira tentativa, já que a possibilidade de insucesso é de 1 para 216. Ou jamais deveria acreditar se recebesse de primeira mão uma cartada cheia e perfeita no jogo de bridge, o que já aconteceu, já que a chance disto ocorrer é de 1 bilhão para 1. O que Hume parece deixar passar em branco é que as pessoas sábias, na verdade, baseiam as suas crenças em fatos, não em probabilidades. Às vezes, a probabilidade contrária a um evento é muito alta, mas a evidência a favor deste evento é muito boa. Por fim, o conceito de Hume de acumular evidências tende a eliminar qualquer evidência incomum ou qualquer evento singular do passado, sem sequer mencionarmos os milagres. Richard Whately satirizou a tese de Hume no seu famoso panfleto intitulado Histórias a respeito da existência de Napoleão Bonaparte. Como as explorações de Napoleão foram tão fantásticas, tão extraordinárias, tão inusitadas, nenhum ser inteligente deveria acreditar que estes eventos de fato ocorreram. Depois de recapitular em pormenores os feitos impressionantes e sem precedentes do líder francês, Whately escreveu: será que alguém acredita em tudo isso e mesmo assim se recusa a acreditar em um milagre? Ou, ao contrário, o que é isso senão um milagre? Não se trata de uma violação das leis da natureza? Se os céticos não negam a existência de Napoleão, eles deveriam pelo menos reconhecer que não aplicam a esta questão o mesmo plano de argumentação que aplicam às outras. Terceiro, o argumento de Hume parece provar coisas demais. Ele parece demonstrar que uma pessoa não deveria acreditar em um milagre, mesmo que ele de fato acontecesse. Ocorre que há algo de patentemente absurdo em alegar que um evento deveria ser desprezado, mesmo que se saiba que ele, na verdade, ocorreu. Quarto, parece que Hume deseja que a pessoa sábia se creia por antecipação na impossibilidade dos milagres.
Mesmo antes de examinarmos as evidências de um milagre, deveríamos vir pré-armados com a uniformidade e o testemunho inalterável do passado contra o fato, a fim de descaracterizá-lo como milagre. Lembre-se da segunda premissa do argumento de Hume. Se suas conclusões são fundamentadas em uma experiência infalível, ele espera este evento como o último, isto é, o mais alto grau de certeza, e considera a sua experiência anterior como uma prova plena de ocorrência futura daquele evento. Porém, aqui novamente o preconceito uniformitariano de Hume se torna evidente. Somente é possível desconsiderar todas as reivindicações de milagre se enxergarmos o mundo como uma espécie de preconceito inabalável, sustentado pelo que supostamente foi experimentado no passado. Existem duas objeções importantes a esse tipo de argumentação. De um lado, Hume é inconsistente com sua própria epistemologia. O próprio Hume reconhecia a falácia deste tipo de argumentação quando defendia que, com base nas uniformidades do passado, não podemos nem mesmo saber com certeza se o sol realmente nascerá amanhã cedo. Portanto, para Hume, negar milagres futuros com base na experiência passada é uma inconsistência com seus próprios princípios e uma violação do seu próprio sistema ideológico. Por outro lado, se fosse verdadeiro que nenhuma exceção presente pode anular leis que são baseadas na nossa experimentação uniformizada do passado, estaríamos numa situação onde seria impossível o progresso verdadeiro do nosso conhecimento científico do mundo, pois as exceções estabelecidas ou repetíveis aos modelos passados são precisamente o que deflagra uma mudança na mentalidade científica. Quando uma exceção a uma lei passada é estabelecida, aquela lei é revista e se transforma em uma nova lei, que passa a substituir ou corrigir a anterior. Isto foi o que aconteceu quando certas exceções às leis gravitacionais de Newton foram descobertas no espaço sideral. E a relatividade de Einstein foi considerada mais abrangente e mais adequada. Em suma, as objeções que Hume faz aos milagres parecem não ser científicas. As exceções às leis apresentam um valor heurístico, descobertas. Elas são incentivos ao avanço da nossa compreensão do universo. Isto não significa necessariamente que todas as exceções a uma regra conhecida exigem o estabelecimento de uma nova lei natural que as explique. Como entendimento científico está baseado em eventos regulares e repetidos, é necessário que sejamos capazes de demonstrar como a exceção pode ser repetida antes que se possa reivindicar e que ela tem uma causa natural em vez de uma sobrenatural. Nenhuma exceção sequer a uma lei científica conhecida exigirá outra lei natural mais abrangente que a explique. Somente as exceções repetíveis demandam causas naturais. Uma exceção não repetida pode ter uma causa sobrenatural. Na verdade, se ela apresenta as marcas distintas de uma intervenção inteligente que transcende o mundo natural, ela pode ser considerada como portadora de uma causa sobrenatural, e não uma natural. Antes de encerrarmos este tópico, faz-se necessária outra observação. Mesmo que uma compreensão racional ou científica do mundo seja baseada na observação de eventos regulares recorrentes, não podemos deduzir automaticamente que o assunto desta compreensão deve ser um evento regular. Por exemplo, a nossa compreensão geral das pinturas no teto da Capela Sistina está baseada na experiência de ver outros pintores fazerem pinturas semelhantes continuamente. Contudo, o objeto particular dessa compreensão, a cena da criação no teto da capela, se constitui em uma singularidade não repetível. Da mesma forma, os cientistas do grupo 7 aceitarão uma única mensagem do espaço sideral via radiotelescópio, como indicação de que há seres inteligentes em outras partes do cosmos. Somente porque estes cientistas já observaram repetidamente outros seres inteligentes produzirem mensagens similares. A base para crer em um evento que tem uma causa sobrenatural é a observação de certos tipos de eventos sendo regularmente ligados a causas inteligentes e não naturais. Mesmo assim, o objeto desta compreensão pode se tratar de uma singularidade não repetida.
a saber, um milagre. Afinal de contas, um arqueólogo somente precisa descobrir um pedaço de cerâmica para saber que houve uma causa inteligente para ele, mesmo que ele, sem dúvida, tenha visto muitos oleiros produzirem vasos de cerâmica ou peças similares, para saber que somente seres inteligentes são capazes de fazer coisas do gênero. Para reforçar o tópico, a base da nossa compreensão de que um evento pode ter uma causa sobrenatural inteligente é a observação de eventos similares sendo produzidos regularmente por seres inteligentes dentro do nosso mundo natural. Entretanto, o objeto desta compreensão pode ser um evento singular, tal como a ressurreição de Cristo. Na verdade, como havíamos sugerido anteriormente, se os cientistas, baseados nas suas observações das conjunções causais regulares no presente, como argumentava o próprio Hame, podemos concluir que o peso dos pontos de evidência cosmológica a favor de uma singularidade como o Big Bang está há bilhões de anos atrás, no qual o universo de tempo e espaço explodiu a partir do nada. Então não somente seriam possíveis os milagres, mas estaríamos diante do maior de todos que já aconteceu. Resta-nos, portanto, somente olhar para a história humana, a fim de procurar outras singularidades semelhantes que ocorreram. O que muito se aprecia é o fato de que a própria base deste argumento a favor da possibilidade e até mesmo veracidade dos milagres é o princípio da conjunção constante postulado por David Hume, princípio da repetibilidade. Portanto, em vez de eliminar os milagres, a própria máxima e Hume se constitui, na verdade, na base para a identificação deles.